Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi fazer esse vídeo aqui em virtude daquilo que o senhor Ailton postou no seu grupo, em cujo grupo ele não pode ter confiança, porque sempre tem pessoas ali que, pela sua decência, eles levam essas mensagens a outros para ver, para mostrar quem é na verdade o senhor Ailton, qual o caráter desse senhor. Pois bem, nessas postagens que o senhor Ailton fez, ele deixou muito claro que ele não tem apreço, respeito algum pelo deputado Francisco Eurico. Mas a minha pergunta, o que está me entregando é o seguinte: e se o pastor Francisco Eurico perder as eleições, quem é que vai ganhar com isso? É disso que vamos falar nesse momento. Pois é, meus amigos, meus irmãos, nós vivemos aí um dilema que eu acompanho alguns comentários sobre a conduta, a postura do pastor Francisco Eurico. Sei que o mesmo não possui a perfeição. E os irmãos sabem que políticos, para ser político, e vai ser quem quer, tem que fazer alguns acordos. Isso é notório. A minha questão hoje é a seguinte: nós temos o pastor Francisco Eurico e nós temos hoje o senhor Adalto Santos. A gente precisa saber quem é joio nessa história e quem é trigo. Eu vou dizer que, enquanto o senhor Adalto Santos está envolvido em rachadinhas cujos valores foram desviados para ajudar pessoas que sequer trabalham, isso com a bênção do senhor Ailton José Alves, que continua dizendo, diante de tantos escândalos e vergonhas e vexames, esse homem ainda continua sendo pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do estado de Pernambuco. Enquanto isso, com relação ao senhor Francisco Eurico, até esse momento, eu não vi nenhum escândalo, ou sequer, envolvendo esse cidadão. Já vi o senhor Adalto Santos tentando um acordo para que os escândalos não fossem divulgados, porque, segundo ele, teria prejuízos e talvez, voltando para o mercado, não pudesse exercer sequer uma profissão decente, em virtude dos escândalos nos quais ele está envolvido. E, diante desses escândalos, já caíram muitos. Pessoas que estavam ao lado, protegidas pelo senhor Ailton Alves, cujo cabo eleitoral também está envolvido em escândalo. Enquanto isso, eu vejo o pastor Francisco Eurico numa batalha incansável e não atribuindo diretamente a sua eleição ao senhor Ailton José Alves. Acompanhem comigo, meus amados, a declaração que o senhor Ailton fez nesses prints. Declaram guerra, não da parte do pastor Francisco Eurico, mas da parte dele, quando ele trata o pastor Francisco Eurico de cidadão. E cidadão é um termo, nesse caso, irônico. Agora, de quem é amigo o pastor Ailton José Alves? É amigo do cidadão, pastor Francisco Eurico, ou é amigo do homem que teve que fazer um acordo com a justiça para não ser preso? Eu já disse nesse canal, e vou repetir, que o que seu Ailton apresentar para a igreja é porque não serve. Não serve para crente. Serve para não crente, para ímpio, para crente não vai servir. Então, se o senhor Ailton, ele tem aversão ao pastor Francisco Eurico, é porque certamente o pastor Francisco Eurico ainda não se envolveu em rachadinhas, ainda não deu valores que certamente eles querem.
Porque está a prova aí com o pastor Adalto Santos. E aí, o que existe por trás de toda essa maldade do pastor Ailton com relação ao pastor Francisco Eurico? A derrocada do mesmo. Ele está exatamente passando a mensagens para os seus pastores setoriais de que o pastor Francisco Eurico não serve mais aos caprichos da IADPE. Agora imagina se esse homem fosse... Agora imagina se tudo isso fosse em outro tempo, que não houvesse esses canais denunciando o comportamento desse senhor. Então, analisa comigo. Se você, por capricho também, disser, eu não voto em Francisco Eurico, porque Francisco Eurico é um apadrinhado do senhor Ailton, quem vai ganhar com isso é o senhor Ailton. Por quê? Porque o senhor Ailton quer derrubá-lo e quer proteger Adalto Santos. Quem é que merece, nesse caso, votos? Quem é que é protegido do senhor Ailton? Então é preciso que a gente faça uma reflexão. O que existe por trás da intenção de derrubar o pastor Francisco Eurico? Acredito que o pastor Francisco Eurico não está fazendo o que o seu Ailton quer. Porque toda a vida dele, ele quis manipular as pessoas. Como quis manipular as pessoas aqui em Amaragi, acobertando os desvios de recursos aqui em Amaragi. Então é isso que eu digo para os senhores. Se os senhores não se acordarem, nós vamos fazer a vontade do pastor Ailton José Alves. Esse irá ganhar com a queda do pastor Francisco Eurico, que até o momento, reitero, até o momento, não encontrei nenhum desvio desse cidadão, desse senhor. Nenhum repasse para o templo central, nenhum envolvimento com rachadinha. Aí alguém diz assim, mas o Atalaia disse que uma certa feita precisou do pastor Francisco Eurico para colocar água nas casas das pessoas do engenho, e o pastor Francisco Eurico ofereceu apenas R$200 e ele veio a público denunciar. Fiz e faria quantas vezes fossem necessárias. Recusei a ajuda do pastor Francisco Eurico. Recusei de forma decente, porque eu não quero ficar refém de nenhum político. O que eu posso fazer, eu não peço a político. Eu só peço a político aquilo que eu não posso fazer para os outros. Nem para mim porque eu não preciso, graças a Deus. Eu não pego dinheiro de político algum para benefício próprio, até que me prove o contrário. Então analisa comigo, meu irmão. A derrocada do pastor Francisco Eurico é o sonho de consumo do senhor Ailton. E a gente precisa pensar isso. Posso não aprovar tudo que o pastor Francisco Eurico faz, mas acredito que ele faz melhor do que muitos que estão lá em Brasília. E é isso que vai interessar para a gente. Então, por isso, eu peço a você, reflita, porque o deputado Adalto, pelo que nós já vimos nas enquetes que estão por aí, ele já está perdido. Agora é necessário manter o pastor Francisco Eurico, porque a vitória do pastor Francisco Eurico enfraquece o sistema que tem perseguido outros ministérios, perseguido pessoas, pastores, presbíteros, auxiliares, enfim, o senhor Ailton persegue todo mundo. Então é preciso que a gente dê um basta, e por isso eu me exponho dizendo, hoje, não sei amanhã, porque se ele se envolver em falcatruas, eu não voto nele. Mas hoje eu quero antecipar meu voto. Hoje eu voto no pastor Eurico, para que o seu Ailton entenda que o poder emana do povo. Muito obrigado.